santa e bendita palavra do Senhor, como está escrito, verso 17 do capítulo 4 de Romanos. Por pai de muitas nações te constituí, perante Deus, aquele no qual creu. Aquele que vivifica os mortos, fala comigo, vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que ainda não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de uma grande multidão, ou de muitas nações, segundo lhe fora dito. Fala assim comigo, conforme lhe fora dito. Talvez essa frase seja a mais importante do texto, porque Abraão creu, presta atenção, contra a esperança que ele seria alguém, conforme lhe foi dito. Conforme lhe foi dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, fala de novo, pela fé. Ó, conforme lhe foi dito, essa é a parte de Deus. Agora é a parte de Abraão, pela fé. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Em outra tradução vai dizer, e ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir exatamente o que prometera. Que gostoso, hein, gente? Basta o recitar da palavra de Deus e ela já começa a operar e a trabalhar em nossas vidas. Eu quero falar com vocês hoje desse Deus que provê. Eu ia falar de um outro assunto, mas eu achei melhor nós abrirmos um pouco mais o leque daquilo que tem acontecido nos nossos dias. Se você pôde perceber nos últimos anos, o mundo todo tem passado por uma mudança. Essa mudança desde cultura, desde costumes, desde proximidade, mudança relacional, uma mudança comportamental, o mundo inteiro está mudando, o comportamento mundial está mudando, e existe uma mudança financeira. O planeta está sendo revirado, e nós estamos cada vez mais dentro do sistema, e o sistema está nos engolindo, e ele entra dentro de nós, e daqui a pouco o sistema ele vai começar a nos obrigar a fazer coisas que o sistema produziu. Daqui a pouco você vai ser obrigado a tomar uma vacina que você não quer tomar. Como hoje você é obrigado a usar uma máscara que não quer usar. Até que todos entendam que o coronavírus, nesse tempo de eleições, ele é tão ineficaz, ele é tão fraco, quanto a nossa ignorância, quando nós lhe demos atenção acima do normal. Quando nós entendemos que as pessoas morreram de medo, mais medo do coronavírus, do Covid, do que do próprio Covid. As pessoas adoeceram, o mundo inteiro adoeceu, o mundo inteiro empobreceu no conhecimento, diminuiu. Eu não estou dizendo que isso não existe, nem estou dizendo que o SARS não era uma verdade, nem estou dizendo que as pessoas não foram infectadas. O que eu estou dizendo é que nós fomos ludibriados, enganados, o sistema nos engoliu, nos envolveu.
Aquilo que não passa de uma gripe, e uma gripezinha, sim, Senhor, tem matado milhares de pessoas, e aquelas que não morreram de coronavírus também morreram de coronavírus, porque o mundo inteiro desprezou a humanidade da pessoa e focou no benefício próprio. Nós estamos aqui até descobrirmos que isso não era tão contagioso, tão perigoso, tão mortal como foi ensinado, propagado e muitas vezes ludibriado o nosso subconsciente, nosso consciente, pelos meios de comunicação, pela quantidade maçante de informações negativas, mas por trás de tudo isso tinha uma roda girando, qual a gente não via. Era uma roda de domínio mundial. Era uma roda chamada massa de manobra das massas, onde levava todo mundo a pensar igual, porque é uma antítese do anticristo. É uma proforma de ação do anticristo. Ela é multilateral. Ela é superdimensionada, ela não ficou em um contexto local, ela virou contexto mundial. E nós todos fomos engolidos até descobrirmos nesse período de eleições, vocês vão ver, os hospitais vão estar vazios, os problemas vão começar a aparecer, agora vai aparecer dor de barriga, vai aparecer dor de cabeça, agora vai começar a aparecer sarampo, agora vai começar a aparecer malária, agora nós vamos ter dengue, vai começar, nesse tempo vai começar. Porque até então tudo estava proibido, era só Covid, e para ainda empobrecer a nossa cultura, até os que morreram não puderam se despedir dos seus queridos. O que eu vou dizer a vocês aqui é que o mundo está caminhando para o fim. Agora, haverá um fim? Não, não haverá um fim do mundo, mas haverá um fim para muita gente no mundo. Ou seja, o fim do mundo para alguns será esse ano. O fim do mundo para outros será daqui a 5 anos, para outros daqui a 10 anos. Para outros, se estivermos aqui, Jesus não voltar, daqui a 20 anos. Mas Ele chegará para qualquer um de nós. Então, se nós não nos ocuparmos de alguma coisa, não nos prepararmos com alguma coisa que realmente faça a diferença, nós também vamos ser engolidos pelo sistema. Eu conheço pessoas que deixaram de se relacionar com o seu pai. Seu pai morreu nesse período de Covid, de isolamento, de pandemia. Então, quando nós fomos fazer o velório, essas pessoas disseram: ah, se eu estivesse lá, ah, se eu soubesse. E eu perguntei: e por que você não esteve lá? Por causa do isolamento social. Exatamente, é isso mesmo. Muitas pessoas morreram de solidão, muitas pessoas morreram de tristeza, muitas pessoas morreram por causa do abandono, muitas pessoas morreram por causa da desvalorização, outras morreram por causa do medo excessivo de se relacionar. E o homem não foi feito para viver sozinho. E a palavra de Deus, quando eu leio sobre Abraão, vem me ensinar que existe um lugar onde não há derrotas. Nesse mundo, Jesus disse: tereis aflições. A gente já sabe disso. Nós falamos isso, caracterizamos isso, mostramos isso no nosso próprio envelhecimento. A nossa própria vida mostra isso. Quando eu vou no espelho e vejo o meu cabelo branco, eu já sei que isso é fruto daquilo que Jesus falou, do pecado que entrou no mundo e o envelhecimento que ele não para.
a gente maqueia ele. Algumas pessoas vão, faz uma plástica, dão uma melhorada, resolvem um pouco, muda aqui, puxa ali, estica lá, enrola lá, aperta lá, então se sente um pouco melhor, mas diga assim comigo, um pouco. Porque ainda esse pouco, ele entra no fator tempo e continua nos envelhecendo, nos tomando, nos levando. O pecado entrou para fazer isso. Por isso que Jesus falou, enquanto estiver nesse mundo, você está no fator tempo desgaste. O fator tempo que vai levá-lo a um final. Então aqui terá tribulação. Mas ele não terminou a frase apenas na dor. Ele completou dizendo, mas tem de bom? Para você conseguir vencer e superar as coisas, as situações, a vida e aquilo e os golpes que a vida dá, o primeiro passo é você viver a vida com bom ânimo. A coisa mais difícil para alguém que não sabe, ainda vai aprender agora, é levantar da cama mal-humorado. Por quê? Ele já levanta enfraquecido. Ele já, se não sabe, pelo menos nós vamos saber, já vamos encarar a vida, você já começa o mês devendo. Se você não sabe, todo mês você começa devendo. Você deve o carro, você deve a casa, você deve o financiamento, a bicicleta, o velocípede, eu não sei, você deve, você começa devendo a água, a luz, os impostos, você começa devendo. Todo mês você começa se cobrando. E se você ainda levanta da cama, mal-humorado, a Bíblia diz que aquele que se encurva, que se diminui, que não se motiva no dia da angústia, a sua força será pequena. Ou seja, ele tem pouca força de reação, ele é suscetível ao mal, ele é alcançável, ele é envergonhável. Primeiro ponto para a gente começar uma vida vitoriosa é o seu ânimo. Eu sempre digo, se eu tivesse uma empresa, eu, ao invés de pessoas capacitadas, eu contrataria pessoas animadas. Porque pessoas capacitadas, mal-humoradas, destruiriam minha empresa. Ao passo que pessoas motivadas superariam em muito o que produz alguém capacitado. Quando você deixa de ser motivado, você deixa de encarar a vida como um prêmio. Então você não busca vitória. Aquele que busca vitória na vida é uma pessoa motivada. Uma pessoa sem motivação, ela é de pouca serventia. Agora pasme. Ela é de pouca serventia dentro de casa. Ela é de pouca serventia no trabalho. Ela é de pouca serventia no jogo, numa disputa, numa brincadeira. Ela é de pouca serventia no relacionamento. Uma pessoa desmotivada, ela não te dá ânimo, ela não te dá o poder da reação, aquele dar e receber. Você não tem isso de uma pessoa desmotivada. Só uma pessoa motivada é capaz de colocar você para cima. Pessoas que murmuram muito, que reclamam muito, que veem dificuldade em tudo e acham que o seu problema é o maior de todos, são pessoas que viram peso na velhice. Viram peso, gente, de novo. Porque tem gente que está do seu lado, que quando a Bíblia fala assim que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente, é o seguinte, é você ligado com a pessoa que você ama e Deus no meio. Jesus está ali, é o cordão de 3 dobras, não dá para quebrar. Então, se um cair, o outro levanta, é ou não é? Se um chorar, o outro enxuga. Se um se enfraquecer, o outro fortalece. Esse é o cordão de 3 dobras, quando Deus está nele.
Quando esse que caminha com você é uma pessoa desmotivada, gente, aí se prepare, porque o casamento não vai ser fácil, o relacionamento não vai ser fácil, o negócio não vai ser fácil, nada vai ser fácil, em todas as áreas. Imagina comigo aqui, que Abraão, para ele, eu aprendo que na fé não existem derrotas. Eu encaro meus problemas no dia a dia, mas aquilo que eu não consigo resolver no dia a dia, Abraão me ensina como vencer pela fé. Esse é o ponto. Vamos dizer mais ou menos assim: por que você vem à casa de Deus? É óbvio que você me dirá, para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Estou gostando, vocês estão bem hoje. Vocês vêm para ouvir a palavra de Deus. E se a palavra é de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer, porque a palavra é? Então, todas as vezes que eu venho para a casa do Senhor, e eu ouço uma palavra de Deus, por que eu não vou para casa do mesmo jeito que eu vou para casa quando alguém me diminui? Não entenderam? Vou explicar melhor. Se eu ouço a palavra da majestade santa, do soberano e excelso, imutável, todo-poderoso Deus, por que essa palavra não causa impacto na minha vida, de tal forma, ou como causa impacto na minha vida quando alguém fala mal de mim? Conseguiram pegar? Quando alguém fala mal de você, ou te aponta um defeito, ou te aponta um erro, ou fala dos seus pecados, você vai para casa e remoe aquilo um mês, um dia, um mês, uma semana, 10 meses, 20 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e se bobear, tem 20 anos aí que a pessoa nunca se esqueceu do que fulano falou no dia do casamento ainda. Porque há esse poder dentro de você de guardar alguma coisa tão ruim e você não consegue guardar algo tão poderoso que pode mudar a sua vida todos os dias. Esse é o ponto. Por que eu venho para a casa do Senhor? Para ouvir a palavra do... Ai, meu Deus! Se eu venho para ouvir a palavra do Senhor, essa palavra por si só, ela tem que me a viver. Porque os crentes são derrotados. Porque temos muitos de nós os piores empregos. Porque não vislumbramos um oceano de possibilidades. Porque nós somos desmotivados. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Mas toda hora eu vejo crente reclamando, eu vejo pessoas falando, eu vejo pessoas dizendo não dá mais jeito, não dá mais certo, não consigo mais. Quando você tem esse Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, essas frases inexistem. Porque o céu reina. Eu vou falar uma coisa aqui, porque eu vejo que em Abraão, para ele, na fé não existem derrotas. Esse homem ouve uma palavra, eu não sei de que jeito, eu não sei se foi num sonho, eu sei que Deus apareceu para ele de alguma forma, quando ele ainda nem sabia que Deus era Deus. Ele vivia em Ur dos Caldeus, Deus chama ele de Ur dos Caldeus, ele era a família dele idólatra, de repente um Deus que não se pode ver, fala com ele e diz, sai da sua terra, sai do meio da sua casa, sai do meio dessa família, vai para um lugar sem GPS, sem mapa, sem direção, eu vou te mostrar onde você vai. De repente esse homem para todo o seu projeto de vida, e ele obedece e fala comigo, uma voz
Fala outra coisa, de alguém que não se vê. Gente, esse é o ponto. Você está vendo Jesus aqui? Você está vendo Deus aqui? Tem anjos voando nesse lugar? Você vê o céu aqui? Não, você não vê, mas você está ouvindo uma voz, e essa voz pode ser a voz de Deus falando ao seu coração: mude a sua vida. Como pastor, como eu mudo? Primeiro, anime-se, porque senão todo o resto vai te levar para baixo. Gente desanimada, o trabalho é ruim, o patrão não vale nada, a casa não é boa, a comida não presta. Para gente desanimada, um beijo não é suficiente, uma jura de amor não é suficiente. Para gente desanimada, uma roupa não tem valor, um presente não tem valor. Você pode ganhar um carro e, como você é desanimado, você vai dizer: esse carro não presta. Para gente desanimada, nada é bom. Jesus disse: então você vai passar aqui sofrendo tribulação, porque só vence aqui quem tem bom ânimo. E eu não vou falar só de ânimo, não, tem que ser bom ânimo, acima da média, onde você encara o problema e você fala para o problema igualzinho Abraão falou: ele falou comigo, isso basta, mas eu não estou vendo nada está acontecendo, eu estou no meio do deserto, mas ele falou comigo e eu sou motivado por uma voz. Ai, ai, ai. Gente, eu sou motivado pela voz de Deus, mas a situação não está boa, e daí a voz de Deus está para além dessa minha realidade aqui. Olha o que diz a Bíblia, que Abraão vai conhecer a Deus enquanto caminha. Você não pode saber tudo de Deus antes, você na trajetória vai descobrindo quem é o seu Deus, quem é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quem é o Deus de Davi, de Moisés, de Josué, de Salomão, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, de Abednego. Você vai descobrir quem é o Pai do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, caminhando com Ele. Caminhar com Ele é crer nessa palavra. Eu sei que muita gente quer uma revelação, uma visão. Olha, eu vou fechar os olhos, Deus, e me dá um sinal, e de repente bate um vento. O Senhor me deu um sinal. Não, isso tudo que acontece, esses fenômenos naturais, não tem nada a ver com o céu. O céu tem Jesus Cristo, o Verbo vivo, palavra de Deus, plantada no meu e no seu coração, a ponto tão forte, tão profundo, a ponto de qualquer coisa que venha à nossa volta não nos tirar a glória da sua presença através da sua palavra. Não importa o que venha, não importa nem o que aconteça, o que importa é o que você ouve. Qual é a voz que você ouve? Essa voz te coloca de pé de manhã ou te mantém na cama a manhã toda. A voz que te levanta. Abraão tinha certeza do que ia acontecer mesmo sem ver quem falou com ele. Meu Deus, você não sabe quem foi que falou, ou melhor, você não conhece quem falou, mas você sabe quem ele é mesmo sem tê-lo visto. Você sabe que o Senhor falou com você, por que não obedecer? Por que é tão fácil eu obedecer aquilo que não é bom? Por que é tão fácil eu guardar aquilo que falam de mim, que falam contra mim, que até me usam como provérbio? Eu sou motivo de piada, de chacota. Por que isso é tão forte dentro de mim? E quando Deus fala comigo, não é tão forte como falou com Abraão. Ele só disse: sai, eu vou te abençoar. Sai, eu vou te abençoar. Mas para você sair, você vai perder um montão de coisa. Mas para você sair, você vai ter que abrir mão de um montão de coisa.
mas eu prometi que eu vou te abençoar, então vai firme. Quantas vezes Abraão, olhando para o deserto, levando Sara, a Bíblia diz que a beleza de Sara era acima da média. Não era uma beleza comum, era uma beleza extasiante. Tanto é que quando os egípcios olharam para ela, já quiseram ela. O rei já quis, Faraó já quis a mulher. Olhou, ela tinha uma beleza fora do padrão natural das mulheres. E Abraão sai de um lugar seguro, com uma princesa do lado, andando pelo deserto como nômade. Tudo porque ele obedeceu uma. Você tem ideia? Você sair de um lugar sossegado, seguro, onde é o seu porto seguro, e obedecer e ir para um lugar onde poderia ser assaltado, poderiam morrer, os homens geralmente naquele tempo morreriam, levariam as mulheres escravas, cativas como objetos sexuais. Ele sai obedecendo uma palavra. Quando você ouvir essa palavra, você vai para casa e vai dizer assim: meu Deus, o Senhor falou comigo e eu obedeço, e eu vou obedecer, porque todos os dias da minha vida não serão iguais, não serão mais os mesmos. Gente, olha só, a palavra do Senhor diz, o verso 18, que ele creu, fala comigo, contra a esperança. Você sabe o que quer dizer crer contra a esperança? Quer dizer mais ou menos isso. Eu olho para o meu corpo e eu não tenho mais desejo sexual. Eu não tenho hormônio para isso. A mulher não tem libido. Eu não tenho nada. Eu não quero carne, eu não quero sexo. Abraão olha para o corpo dele e o corpo dele diz descanso, tranquilidade, tenda, sombra, água, descanso. E ele olha para Sara, e Sara diz a mesma coisa no olhar: nem vem que não tem, passe longe de mim, não apareça aqui. Ela não quer, ela não tem esse desejo. Então Abraão, presta atenção, ele não desejava, mas ele acreditava, ele cria contra esperança que nele estava morta. Não conseguiu pegar? Se vocês conseguissem, vocês iam jogar a cadeira daqui para lá, de lá para cá, e nem, vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Imagina que você não pode mais gerar. Imagina que alguém, a dona Ruth aqui está com 92 anos. A senhora tem vontade de ter um filho? Não? Chega, Ezequielzinho já deu muito trabalho, né? Se eu perguntasse para a dona Ruth, a senhora quer viver um romance agora? Quer sexo, lua de mel? Ela ia falar, para trás de mim, Satanás. É ou não é? E quando Abraão olhava para Sara, Sara só tinha 2 anos a menos que ela. Olha a dona Ruth, vê se Sara ia querer sexo. Abraão, lá atrás, ouviu uma. A voz de quem? A palavra era de quem? Meu Deus do céu, é isso que você precisa entender. O corpo amortecido. O corpo físico impossível. Os músculos não reagiam, os ossos não ajudavam, os olhos escurecidos, o cabelo branqueado. E ele não leva em conta isso porque ele ouviu uma voz. Você sabe o que é fé? É você crer, sem ter, sem ser, sem poder, sem fazer. Fé é crer na palavra de Deus independente de. Então ele olha para Sara, estava assim, e ele sente desejo por Sara. O homem é visual.
O homem é visual, ele precisa ver para sentir alguma coisa. E ele sente desejo de novo por Sara, num tempo onde era impossível. O que eu e você temos que entender, que na fé não existem derrotas. Quando você crê, não importa se o Abraão está nos últimos dias, decadente, se ele está sem dente, sem cabelo, sem força, sem músculo, não importa. Na fé é o único terreno onde nós não somos derrotados nunca, porque a fé não se baseia em situações, em pessoas, em acontecimentos, em mudança do governo, em plano mundial. A fé não se baseia em notícias de televisão, a fé se apoia na palavra de Deus, e quando eu me apoio na palavra de Deus, Ele, se preciso for, Ele para o tempo, só para me atender. Ele fez isso com Abraão. Quando Deus fala com ele, em 25 anos, Deus aparece 3 vezes a ele. 3 vezes. E ainda quando ele aparece na última vez, Sara ri, lá atrás, escondida. Ela estava ouvindo, não sabia que era Deus. A Bíblia, o texto dizia que era o Senhor, mas Abraão pensava que eram anjos, forasteiros. Quando ele entende que é Deus, ele não sabe que Sara está rindo lá atrás. Fala, eu na minha idade ter um filho. Mas a Bíblia diz aqui, ó, Abraão creu contra toda esperança. A esperança já havia morrido. Sabe quando você fala, olha, meu casamento já foi, significa a morte de toda esperança. Acabou, eu não tenho mais perspectiva nenhuma nesse trabalho. Acabou, eu não consigo mais sair dessa dívida. Acabou, para mim não tem mais jeito. Então, quando chegou nesse estágio, fala assim comigo, ele continuou crendo. Mas todo mundo via o casalzinho de bisavô, tataravô, mas ele continuou. Meu Deus do céu, você entende o que é fé, sim ou não? Então você aparentemente perde alguma coisa, fale em alguma coisa, ou então perde muito dinheiro, sei lá, faz um negócio errado, as pessoas não te pagam, ou qualquer coisa, e você vai vendo tudo diluir e vai perdendo a esperança. Abraão chegou nesse fundo de poço social, relacional, emocional, sexual, mas dentro dele, a Bíblia diz assim, olha só que coisa linda o verso 18, ele creu contra a esperança, ou seja, não havia mais esperança, ele continuou crendo, não havia mais solução, ele continuou crendo. O médico falou para você que você não tem mais tempo de vida, Abraão continuou crendo que tinha. O médico disse a você que dessa doença você não sara nunca mais. E o médico e Abraão ouviu isso e continuou, porque um dia ele ouviu a palavra que diz o seguinte, Jesus Cristo tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, ele carregou sobre si lá no Calvário, ele se fez maldito em meu lugar, o castigo que veio sobre mim, estava sobre ele, eu não preciso carregar mais. Então, Abraão continuou crendo. A fé é isso, gente. Não é porque não está acontecendo agora que a promessa falhou, nem que Deus mentiu, nem que o mundo todo deu um golpe em Deus e envergonharam a Deus, e por isso você está na vergonha agora. Não. O seu momento presente não reflete a realidade da palavra de Deus. O seu momento presente pode ser ruim, mas você não é ruim. Você tem uma promessa, você tem uma palavra, um Deus que provê. E o que eu quero que você entenda é que ele creu contra tudo que falaram, que viram, que sentiram, que experimentaram nele. Ele se levanta contra tudo e contra todos e ele diz assim, eu ainda continuo crendo. Mas Abraão, daqui a algum tempo você já vai morrer, mas eu ainda continuo crendo. E a Bíblia diz,
que com 100 anos de idade, ele começou de novo e não parou mais até 175 anos. Ele deu trabalho para a mulherada daquele tempo, mais 75 anos. Porque ele creu contra. E aí você fala, mas eu queria que fosse nesse tempo. Mas o tempo não é seu. Mas o poder da esperança, o poder de crer é seu. Está em você. A palavra quem dá é Deus. Mas quem crê, fala assim, sou eu. Tem algumas pessoas que as pessoas dizem assim, nunca vão mudar. Não tem jeito, isso aqui nunca mais. Essa aqui então, esquece. Isso é perda de tempo. Não. Se há uma promessa sobre a sua vida, meu Deus do céu. Não importa o que os outros falem, nem onde você chegou, porque aquilo que você é hoje talvez não reflita a promessa que tem sobre você. Se você pegar a promessa que havia sobre Paulo, quando ele ainda era Saulo, todo mundo, se fôssemos nós, já matávamos ele. Mas havia uma promessa, Deus falou, esse é para mim um vaso escolhido. Mas quem garantia que aquele homem seria um vaso escolhido para Deus? Então, se há uma promessa sobre a sua vida, fica firme. Porque o seu estágio, o seu período, o seu momento atual, não reflete a realidade dessa promessa. Na fé, não existem derrotas. Você não precisa experimentar o fim, porque o fim não estão nas coisas. O fim só pode estar em Deus, o único que tem poder para nos tirar daqui e nos levar para onde Ele quer. É só Deus. Fala assim comigo. Só Deus. Bate no peito e diga, só Deus tem a última palavra sobre a minha vida. É isso mesmo. Não aceite pessoas dar uma última palavra. Ah, você é um revoltado, você é um fracassado, você é um esquisito, você é isso. Não, só Deus tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a minha história. Porque eu ouvi a sua voz um dia. Eu não estou aqui na igreja perdendo tempo, eu não estou andando atrás de uma Bíblia perdendo tempo, eu não estou ouvindo louvores, participando de um culto perdendo tempo, eu estou aqui porque eu ouvi um dia a sua voz, e a sua voz é viva, e ela está dentro de mim, não importa o que os outros falem, importa o que ele cochichou no meu interior, ele falou no meu espírito, sai e eu te abençoarei. Amém, gente? Amém. A promessa é fantástica. O verso 19 diz que enquanto ele esperou, sem ver, sem saber e sem servir, diga assim comigo, ele não se enfraqueceu na fé. Então, volta comigo aqui. Ele se enfraqueceu no corpo, mas ele levantava todo dia dando glória a Deus, porque o texto diz que ele se renovava dando glória a Deus. Ele não levava em conta que o corpo não aguentava mais, ele não levava em conta que os ossos doíam, ele não levava em conta que ele perdia massa muscular, massa óssea, ele não levava em conta que ele não era tão bonito, tão galã como antes, ele não levava em conta, ele acreditava pela fé, porque um dia ele ouviu uma voz, e qual foi essa voz? A voz de Deus. E quando você é capaz de ouvir essa voz, a Bíblia diz que mesmo sem ver, mesmo sem saber, mesmo sem sentir, ele não se enfraqueceu na fé. Qual é a fé? O lado sobrenatural, o lado espiritual. Algumas pessoas olham para a sua vida e vão dizer, você é um sonhador, nunca isso vai acontecer. É porque elas não conseguem ver o que você vê. O que você vê está além do que ela pode ver. As pessoas vão ver o seu físico. Vão ver que você passou do tempo já, amadureceu, está caindo já. E havia uma promessa sobre Abraão. Deus não disse qual é o tempo, mas havia uma promessa. Fé é você não abrir mão de receber a sua promessa, não importa o que venha, o que aconteça.
A palavra de Deus é mais forte dentro de você. É por isso que eu falo a diferença entre um homem grande, um pequeno homem e um grande homem. A diferença é que aqueles que são pequenos, às vezes eles terão atitudes de homens grandes, mas eles sempre voltam a ser. Ao passo que o grande homem, ele pode cair na vida, ele pode errar na vida, e ele pode escorregar na vida, e um dia ele pode estar caído, mas ele sempre volta a ser grande, porque dentro dele tem uma promessa. Ele ouviu uma voz que o impulsiona a chegar onde ninguém acredita. Só ele acredita, porque só ele ouve isso todo dia. Ele ouve dentro dele quem ele é, e ele dizia: eu sou Abraão, o escolhido de Deus. Mas Abraão, você tem provas? Você filmou? Fez selfie? Quando Deus apareceu? Não, então ninguém pode provar. Esse é o grande detalhe. A fé não precisa de provas naturais, porque ela de maneira sobrenatural nos envolve, nos enche, nos toma, nos renova e de maneira inexplicável nos faz vitoriosos. Inexplicável. Como é que você explica a vitória de Abraão? A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu na fé. De que jeito? Verso 20 diz assim: não duvidou. Fala comigo, não duvidou. Mas não duvidou do que mesmo? Da voz que ele ouviu lá atrás. Deus já fez uma promessa a você? Não importa o que esteja acontecendo, você vai alcançar essa promessa, porque esse trajeto da saída de Ur dos Caldeus até Canaã foi preparação de Deus para esse homem se tornar pai de uma grande multidão. Eu quero te dizer, meu amado, ele não duvidou por incredulidade. Puxa, está tão difícil minha vida que eu realmente errei. Sara, ele poderia estar falando assim: Sara, me perdoa trazer você nesse deserto, aqui não tem banheiro, aqui não tem chuveiro, aqui não tem água, aqui você vive no cheiro dos camelos, dos bois, aqui você vive entre lugares sujos, não tem ar-condicionado, não tem nada, um calorão, eu errei, olha, nós estamos há 24 anos andando pelo deserto. Gente, vai vendo aí, ele tinha tudo para ser incrédulo, ele tinha tudo para não crer, mas um dia ele ouviu uma voz, um dia ele se encontrou com Deus, um dia ele ouviu a palavra de Deus, e quando ele ouviu a palavra de Deus, ele disse: esse Deus é Deus, eu não conheço, nunca estive onde ele mora, nunca fui no céu dele, eu nunca ouvi na frente de miríades de anjos, eu nunca vi o seu exército, mas a sua voz falou dentro de mim como nenhuma outra voz. Eu sei, eu não sei como eu sei, mas eu sei que esse Deus é Deus. Você nem sabe como vai vencer, mas você vence. Tudo porque esse Deus é. Vai vendo aí quantas vezes você falou: não vou conseguir pagar esse mês. E então, de maneira que você não sabe como, tudo porque você crê nesse Deus que é Deus, de maneira sobrenatural, você venceu aquele mês e pagou tudo. Alguém apareceu e proveu. Ou um dia você foi provedor de alguém. Mas aquele Deus que é Deus, sempre provê. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: e ele não duvidou por incredulidade. Antes,
Ele diz, se fortaleceu na fé, o verso 20 mesmo. Como é que se fortalece na fé? Como é que se fortalece na fé? Como eu comecei falando com vocês para enfrentar as dificuldades desse mundo. O verso 20 diz assim, e ele não se enfraqueceu na fé, quando ele louvava, adorava e dava todos os dias glórias a Deus. Abraão era motivado. Nem seus servos entendiam de onde vinha tanta motivação. Ele dava glórias a Deus. Mas porque estava velho? Não. Porque ele venceu mais um dia no calendário. Porque muitos estão morrendo. Sabe, gente, você tinha que dar glória a Deus só por levantar. Hoje de manhã as pessoas me ligaram, perguntavam como eu estava. Eu falava, graças ao bom e misericordioso Deus, que me concedeu mais um dia na sua bondade e na extensão do seu amor, eu estou vivo e posso falar com você. E alguns de vocês acordam com vontade já de desistir, de destruir sonhos, de destruir a vida, de jogar tudo fora, como se nós tivéssemos os maiores problemas do mundo. Abraão, gente querida do Senhor, eu vou encerrar porque eu só estou na introdução. Abraão venceu porque ele sabia adorar. Ele adorava em todas as situações. E sabe o que Deus fez com ele? Por ele saber adorar, Deus constituiu ele cabeça de nações. Você vai ser lembrado enquanto a história for contada. Falarão do seu nome porque você é um homem de fé. Sabe quem mantém o seu nome, a hegemonia do seu nome? Não é você nem suas atitudes, é quem você crê. Quem vive para sempre pode falar de você. Se você é dele, a Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. A do ímpio é esquecida e amaldiçoada, mas a do justo é abençoada. Ele não se enfraqueceu na fé. Eu termino isso dizendo que você pode mudar a sua história dando glória a Deus, porque o verso 21 diz assim: estando plenamente convicto, ou certíssimo, de que Deus, fala assim comigo, era poderoso para cumprir, para fazer, para realizar tudo o que Ele prometeu. Gente, eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Amém? Pode vir o que vier. Vem dor aqui, vem lágrima ali, vem tragédia ali, vem 1000 caindo do seu lado ali, 10.000 à sua direita, mas a Bíblia diz que aquele que tem promessa de Deus não morre. Louvado seja Deus, porque a promessa vive, e aquele que prometeu é eterno. Então, se aquele que prometeu vive para sempre, a promessa vive para sempre, e ela não te deixará ir até que te alcance. Foi assim com Abraão. A Bíblia diz que ele estava certíssimo, plenamente convicto, de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, fique de pé, Ele é poderoso para cumprir. E você pode falar com Ele nessa noite. Você pode levantar o seu coração para Ele e falar assim: pelo amor de Deus, Pai, me perdoa por andar mal-humorado, por acordar mal-humorado, por dormir mal-humorado, por dormir sem a Tua bênção, sem o Teu Espírito. Não, não, não! Hoje eu quero vencer.
Eu quero deixar as coisas que atrás ficam e prosseguir para o alvo, para o prêmio da vocação celestial em Cristo, porque um dia eu ouvi a sua voz. Rabacharabacuraba. Ó Deus. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar.